meus irmãos e minhas irmãs. Eu lembro que logo no começo dessa pandemia, desse tempo que nós estamos vivendo, eu escutei ou li uma frase que essa semana me fez meditar muito, que dizia que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Um tempo de guerra. E o nosso inimigo é um inimigo invisível, né? Ou seja, é um vírus. E de fato, essa frase tem muita razão, porque estamos vivendo num tempo de guerra. Porque na guerra, o que tem na guerra? Na guerra nós temos terror, na guerra nós temos separação, na guerra nós temos dor, muita tristeza, na guerra nós temos muitas mortes. E na guerra nós temos muito medo. Medo de sair e ser baleado e tomar um tiro. Medo também de quem está atirando, de repente atirar e matar alguém inocente. Ou seja, na guerra, o medo impera. E nós vivemos este tempo de guerra, e esse tempo de medo que a cada dia e a cada momento os meios de comunicação vão reforçando e falando, incentivando cada vez mais para aumentar e aumentar cada vez mais o nosso medo, o nosso terror. Mas agora é interessante, meus queridos, a gente precisa se dar conta como que o Senhor fala conosco, como que o Senhor quer falar a cada dia conosco. Somente um surdo não escuta a voz do Senhor, os seus apelos, aquilo que Ele deseja e quer para cada um de nós. Só uma pessoa muito insensível não consegue perceber que o Senhor caminha ao nosso lado. Porque é justamente nesse tempo de guerra que nós estamos vivendo, nesse medo que nós estamos vivendo de ser contagiado, de contagiar alguém e de morrer, e de ter alguém na nossa família que morra por causa dessa guerra, o Senhor, no Evangelho de hoje, Ele vai nos falar por 3 vezes. O que Ele repete 3 vezes? Não tenhais medo. 3 vezes o Senhor hoje quer nos dizer, quer falar ao nosso coração: meu filho e minha filha, não tenhais medo. Não tenhais medo dos homens, disse Jesus, porque tudo o que fizerem contra vós, um dia será colocado às claras. Foi essa a experiência do profeta Jeremias na leitura de hoje. Aquele homem que estava sendo perseguido, aquele homem que estava sendo caluniado, maltratado, injuriado pelos outros homens, por inveja, aquele homem não teve medo. E por que ele não teve medo, meus irmãos? Porque, como ele mesmo disse na leitura, o Senhor é o guerreiro que está ao meu lado, e eu hei de ver todos os meus inimigos vencidos. Não tenhas medo dos homens. Não tenhas medo da morte, disse Jesus também no Evangelho de hoje. Porque a única coisa que podem matar em nós é a nossa carne, é o nosso corpo. Mas a nossa alma ninguém pode matar. O nosso espírito ninguém pode matar, somente nós. Somente nós podemos matar o espírito e a nossa alma, ninguém mais. Por isso disse Jesus: não tenhas medo da morte. É a experiência de São Paulo, na segunda leitura de hoje, que o Senhor nos fala. Se por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, muito mais, pela abundância da graça de um homem, nosso Senhor Jesus Cristo, reinou
e impera a vida em abundância para todos nós. Não ter medo da morte. Não ter medo de Deus. Quanta gente muitas vezes tem medo de Deus. Medo muitas vezes de entregar a vida para Deus e de fazer a vontade de Deus, por medo de, mas eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo, Deus não vai me deixar fazer isso. Não tenhas medo de Deus. Ou então, o medo de Deus de achar que aquilo que de ruim que acontece na nossa vida foi porque Deus deixou, por que Deus deixou isso, por que Deus deixou aquilo, e muitas vezes nós culpamos a Deus. Meus irmãos, tudo o que acontece na nossa vida faz parte de um plano e de um projeto de um Deus que é Pai e que nos ama e que quer a nossa salvação. Tudo, até mesmo aquelas coisas que a gente não entende, que a gente não compreende, faz parte de um plano maior de um Deus que nos ama. Sabe por quê, meus queridos? Porque, como disse Jesus no Evangelho, até o cabelo da vossa cabeça está contado. Não tenhamos medo de Deus. Não coloquemos a culpa nele, porque tem muitas coisas que nos acontecem que nós não vamos entender aqui, porque nós não fomos criados para aqui. Não tenhais medo. É a palavra do Senhor hoje. Como que Deus nos fala. E não ter medo, veja bem, não é não nos precaver. Não ter medo não é ser irresponsável e colocar a nossa e a vida das pessoas que a gente ama em perigo. Não é isso. Não ter medo, ser liberto dos nossos medos, é não ficar paralisado diante deles, é não ser escravo dos nossos medos, porque nenhum homem e nenhuma mulher nasceu para ser escravo dos seus medos. E o medo na nossa vida, meus queridos, está muito relacionado à meta que nós temos para ela. Olha bem, hein? Se a meta da nossa vida não é o céu, se a meta da nossa vida não é ser santo, meus queridos, tudo o que a gente fazer nesta vida será insuficiente. Se a nossa meta está aqui, ou para aqui, tudo será insuficiente, porque tudo passa. As coisas, as pessoas, passa. Eu lembro quando eu tinha 18 anos, o meu sonho era ter um gol bola. Era o meu sonho ter um gol bola. Aí eu trabalhei igual um condenado. Vendi muito saco de ração onde eu trabalhava. E com 20 anos, 21 anos, se eu não me engano, eu comprei o meu gol bola. Nossa, meu pai é lanterneiro, meu irmão é pintor, levei para a oficina, a gente pintou o carro, que estava meio ruim. Maravilhoso, um gol azul, azulão, minha irmã chamava. Depois que eu comprei, uma semana com o carro feliz, lançaram o gol terceira geração. Quando eu vi aquele carro, eu falei, caramba, é muito mais bonito do que o meu gol bola. É assim, passa. Se a nossa meta é ser médico, é ser advogado, é ser arquiteto, é ser padre, é casar, se nós prendemos o nosso coração única e exclusivamente nessa meta, meus irmãos, nós vamos ficar frustrados, porque vai passar, e quando nós alcançarmos, nós vamos chegar e dar conta que, e aí, era só isso? Portanto, meus queridos, a nossa meta verdadeira precisa ser o céu, ser santo, porque aí sim, tudo que eu faço nessa vida vai ter um sentido. Tudo que eu realizo ou deixo de realizar vai ter um objetivo, que não é aqui, mas é a busca daquilo
que eu tenho como fundamental na minha vida, que é o céu. Nós fomos criados pelo eterno, meus irmãos, e o nosso destino é a eternidade, não é neste mundo. Não quer dizer que nós não tenhamos que ter metas aqui, não. Mas quando a nossa meta é o céu, é a santidade, nós vamos ser os melhores médicos, os melhores advogados, eu vou ser o melhor padre, vocês vão ser os melhores maridos, as melhores esposas. O problema é quando nós prendemos o nosso coração em metas nesta terra. Qual tem sido a tua meta? Qual tem sido a minha meta da minha vida? Qual tem sido a nossa meta? Meus queridos, na guerra também existe muitos heróis, né? Que depois é contado um ou outro, que quase sempre não são lembrados, mas depois é contado um ou outro em algum filme, mas a grande maioria não é lembrado. Tem muitos heróis, e os heróis de guerra são aqueles que com a graça do Senhor e com seu esforço não foram escravos dos seus medos, que seguiram adiante na sua meta, ainda diante da guerra, e que alcançaram o seu destino, a sua meta, o seu objetivo. O santo, meus irmãos, é aquele que, com a graça de Deus e a sua luta, vence durante a sua vida todos os seus medos, porque tem a meta no céu. E nós, nesse tempo de guerra que estamos vivendo, temos conhecido e convivido com tantos heróis, com tantos santos do nosso lado. Semana passada faleceu uma menininha do Uruguai, que eu a conheci na época que eu estava na Espanha, de um padre, era seminarista amigo meu, que é a sobrinha dele. E desde 5 anos, essa menina lutou contra a leucemia. 5 anos, né? Faleceu com 8. Semana passada ele me falou. E eu tive a oportunidade de conversar com ela, via telefone. Ela, uma menina fantástica. Tanto converteu a família dela toda. E a semana ele me mostrou o último desenho que ela fez. Deus é amor. E eu quero logo estar nesse amor. Veja bem, uma menina de 8 anos, que tanto lutou. É inesquecível para mim, meus irmãos. Isso vai ficar na memória o resto da minha vida. O olhar profundo de um homem chamado José Piscinato, ali da Lagoa, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Mas sempre que acabava a missa, eu ficava na porta ali, ele vinha com a sua bengalazinha, me olhava nos olhos e dizia: Padre, eu te amo. E me dava um abraço. Isso mostra a profundidade de uma pessoa, de um herói, de um santo. O nosso amigo Arthur, um dia antes de falecer, na quarta-feira, estava no hospital. E ele sabia que na quinta-feira, era dia de Corpus Christi, o Santíssimo Sacramento ia lá no hospital. E a das últimas mensagens que ele mandou para o Padre Leonardo, disse isso: Padre, eu estou ansioso para que o Senhor venha me visitar, para ver o Senhor Jesus, que vem me visitar amanhã. Foi uma profecia, porque o Senhor no outro dia o visitou e o levou para participar do banquete do Cordeiro na eternidade. Esses dias eu escutei uma música que o Leandro de Apiabetá fez. E o refrão da música ele dizia assim: eu sou menino, criança, na escola da vida, e Deus é meu Pai, meu mestre, e em breve eu vou voltar para casa, para ver meu pai, ver minha mãe, ver meus irmãos e brincar com os anjos. Uma profecia
tantos heróis, tantos santos, temos a oportunidade de conviver. Meus queridos, levemos a sério a nossa vida. Peçamos ao Imaculado Coração de Maria, essa mulher que fez uma opção da sua vida, o ser humano que fez a maior opção da sua vida, que tinha a maior meta na história da humanidade, e por isso é a rainha do céu e da terra. Que ela nos ajude a encontrar no coração sagrado do seu Filho todo o descanso, todo o repouso, todo o consolo da nossa vida, porque somente Ele pode nos dar de verdade. Que ela possa nos ajudar a ser homens e mulheres que têm uma meta no céu, que sonham em ser santos. Que ela possa nos ajudar a ter apenas o medo nesta vida, nessa história, que é o medo de perder o céu, que é o medo de nos afastar do Senhor, que é o medo de não ser santo, de não ser herói. Que o único medo na nossa vida seja esse, meus queridos, de não ir para o céu, porque lá é o nosso destino. Que assim seja.